Gente, você já deve imaginar como é que tá meu coração, né? Gravando Identidade Geral aqui na Bahia, meu Deus. Tô muito feliz e não tinha como ser diferente, já que estou na terra da alegria, não é? Mas a alegria mesmo é ter a sua companhia, ter você aqui comigo de segunda a sexta, sempre às 11h30 da noite, tá bom? Muito bem, a nossa convidada de hoje tem em sua identidade a força e a coragem de transformar realidades através da educação. Ela é uma multiplicadora de saberes, não é à toa que é doutora em difusão do conhecimento. Além disso, ela é mestra em políticas sociais e cidadania, é especialista em ensino da cultura afro-brasileira, professora universitária e tem ampla experiência na área da educação antirracista. Além de todos esses títulos, ela tem um outro tipo de certificado, o de ativista social incansável. Isso porque ela persiste e não desiste de encurtar caminhos, de abrir possibilidades e de ampliar perspectivas. Tudo isso, claro, com o conhecimento. O nome dela é Mabel Freitas e você aí já imagina o tanto que vamos aprender com a trajetória dessa intelectual renomadíssima que vai fazer parte dessa semana especial do Identidade na Bahia. Sabe aquele intervalo bem rapidinho? Pois é, a gente vai para esse intervalo, mas antes, minha gente, eu quero te mostrar aqui o guia de estudo Fique Leve, olha só, para você ficar leve, para você ficar em dia com princípios básicos de uma vida com qualidade. Aqui tem dicas sobre como você pode cuidar da sua saúde física, mental, espiritual, para pedir simples demais. Basta ligar para a gente em horário comercial, tá bom? Através do número 0 operadora 12 2127 3121, ou você pode fazer ainda melhor e mais fácil. Mandar agora mesmo uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. É o número 012 98244 0077. Já adiciona aí o nosso número na sua agenda e fala lá, minha gente, eu quero a revista Fique Leve, oferecida pelo programa Identidade Geral. Pois bem, vamos para aquele breve intervalo e eu vou deixar vocês, inclusive, admirarem um pouquinho da nossa Bahia de Todos os Santos, enquanto eu admiro aqui também, já já a gente volta. O sol já baixou, mas a gente continua aqui no Museu de Arte Moderna da Bahia, na localização aqui banhado a Bahia de Todos os Santos. Estamos aqui debaixo dessa árvore, nada melhor do que estar na Bahia. A gente tem que estar aqui nesse contexto, né, professora Mabel? E a professora já está aqui para bater esse papo com a gente super legal sobre carreira, identificação, representatividade, né? Muito obrigada por você estar aqui hoje, por tudo, né, que você teve que desmarcar e ajustar para estar conversando com a gente hoje. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui nesse bate-papo com você. Professora, eu queria começar nosso bate-papo te perguntando o seguinte: quando você se reconheceu como mulher negra? Porque a gente vive num contexto, né, estrutural em que sempre existe o clareamento, o embranquecimento. Às vezes a gente não tem consciência de que essa identificação é uma atitude necessária até para nossa sobrevivência, para o nosso posicionamento. Então, quando foi que você se reconheceu? Bem, quando eu nasci, me identificaram como parda. E eu fui criada minha infância e adolescência como morena. Então, eu só me identifiquei com a mulher preta efetivamente na fase adulta. E aí, a partir deste momento, foi quando eu descortinei o meu olhar para as questões que estavam tão cristalinas à minha frente e eu não conseguia vê-las. Eu não conseguia me identificar com aquelas questões. Então, para mim, só a fase adulta, eu fiz pós-graduação em cultura afro-brasileira e eu digo que a partir daí eu finalmente me afrobetizei. Eu comecei a pensar de maneira descolonizada, de maneira afrodiaspórica, para efetivamente trabalhar de uma outra maneira e agir socialmente de uma outra maneira. Você acredita que outro dia eu estava num contexto, não vou nem contar qual, e uma pessoa me perguntou: eu não sei o que eu sou.
A gente estava falando sobre o censo, né, que está acontecendo esse ano do IBGE, e aí as perguntas, olha, você se autodeclara que etnia? Branca, amarela, parda, preta, indígena, qual é a etnia? E ela falou que ela não sabia. E que algumas pessoas falavam assim para ela, olha, eu acho que você é parda, eu acho que você não é preta. O que dizer para uma pessoa dessa, professora? Bem, é preciso, em primeiro lugar, pensar no letramento racial. Algumas pessoas não fazem a autoidentificação porque as histórias que lhes foram contadas foram histórias de tristeza. Como se todos nós, pretos e pretas, fôssemos descendentes de pessoas escravizadas, meramente. Nós, sim, somos de uma dinastia da realeza. Entretanto, graças aos colonizadores, temos essa história muito triste de escravidão e, em geral, as pessoas não se identificam. Então, ficam nesse impasse. E esperam, por exemplo, uma heteroidentificação, alguém lhe dizer. Só que isso é um perigo muito grande, porque a pessoa vai falar sobre a sua ótica. Sim. Então, a partir do momento que você tem traços fenotípicos, que você tem, como eu, o nariz achatado, o cabelo crespo, a boca larga, eu tenho melanina, não sou uma preta retinta, né? Não tenho uma melanina acentuada, entretanto, eu sou uma mulher preta. Então, para eu dizer isso com toda a minha alegria, com todo o meu orgulho, é porque eu reconheço que as pretas que vieram antes de mim desbravaram. E hoje, certamente, eu realizo o sonho dessas ancestrais. Então, esse meu letramento racial, essa minha caminhada para me identificar com essas questões, é muito estudo, é muita leitura, é muito debate, é encontrar pessoas que também já conseguem entender a sua identidade racial. E o que a gente pode dizer para essas pessoas é: venham conosco e aprendam conosco, né? A gente está o tempo inteiro em um processo de aprendizagem. Agora, o que é que você acha, né, desse contexto que faz com que a gente tenha que se municiar desse conhecimento e buscar esse tipo de informação para a gente se olhar no espelho e se reconhecer? O nome do nosso programa é Identidade Geral, né? E a gente está falando de identidade aqui, que é algo tão importante. A gente precisa saber qual que é a nossa identidade para a gente saber se posicionar. E o que é que você acha disso, da pessoa ter que buscar? Não deveria ser algo natural? Deveria ser algo natural se as nossas histórias fossem contadas com as nossas narrativas. Lamentavelmente, o que nos chega, seja na universidade ou até mesmo na educação básica, é uma história eurocentrada, é uma história contada pelo colonizador. Então, a partir dessa ótica, o ideal é você embranquecer, porque quanto mais preto, mais sofrimento você terá. O racismo institucional está aí, o racismo recreativo. As pessoas fazem piadas conosco e acham que a gente tem que aceitar. Isso tudo é naturalizado. As rodinhas riem e você vai ser aquela pessoa que vai destoar se você não entrar na suposta brincadeira. Então, o ideal seria que a escola fizesse esse nosso letramento racial. A universidade complementasse, a família ratificasse, entretanto, isso não ocorre. E você tem uma longa jornada acadêmica aí, desde a primeira graduação, hoje você já está fazendo o seu doutorado também. Como que toda essa trajetória acadêmica ajudou a Mabel Freitas a se reafirmar, sua própria identidade também? E aí eu já incluo, né, como mulher, como nordestina, como acadêmica. A gente vê a mulher dentro da ciência também, contribuindo para a ciência brasileira. Como foi essa trajetória? Como começou? Então, eu comecei cursando letras. Então, eu sou professora de língua portuguesa. Entretanto, eu decidi que a minha vida não ia ficar restrita aos adjuntos adnominais e adverbiais. Então, eu saí das letras, mas as letras não saíram de mim. E aí, eu comecei a fazer algumas pós-graduações lato sensu. Em gramática, que é a minha grande paixão, em novas tecnologias da comunicação e em cultura afro. E em cultura afro, que efetivamente eu consegui iniciar o meu processo de letramento racial. A partir daí é que eu me entendi enquanto pesquisadora e falei, olha, eu quero isso. Eu quero contar essa narrativa. Eu quero descortinar os olhares de outras pessoas que, lamentavelmente, ainda estão com olhares obtusos, unilaterais. Então, eu preciso pensar sobre isso. Ingressei no mestrado, cursei mestrado em Políticas Sociais e Cidadania. E aí, nesse mestrado, eu comecei a estudar política de cultura e o protagonismo do povo preto nas artes. Ai, que legal. Me debrucei especificamente para trabalhar com o Bando de Teatro Olodum, que é o maior grupo de teatro negro da Bahia, fundado em 1990.
e que continua até hoje em atuação. E aí lancei meu primeiro livro, comecei a publicar em nível nacional e internacional e ingressei no doutorado. O doutorado foi quando pela primeira vez a UFBA abriu as portas para mim. Ai, que legal. E aí eu ingressei no doutorado, cursei doutorado em difusão do conhecimento, continuei estudando o bando, dessa vez a partir do espetáculo Herê, que fala do genocídio do povo preto, principalmente dos jovens. Herê em Yorubá significa criança jovem. Então, no palco, a gente via chacinas acontecerem e antes da bala mesmo chegar, outras mortes nada simbólicas chegavam a esse jovem. Na educação, na saúde, na segurança pública. Então, muitas coisas me chamaram a atenção nesse espetáculo e eu aí decidi me debruçar para estudá-lo. Que bom que a UFBA abriu essa porta, né? Eu falei assim, legal, mas depois eu fiquei parando para pensar, poxa, poderia ter sido antes, né? Sim. Mas que bom que essa hora chegou e que você conseguiu, através dessa oportunidade, alçar novos voos e pesquisar uma coisa que é tão importante, principalmente aqui na Bahia, que é o celeiro da arte também, né? A gente vai ter que ir para aquele intervalo rapidinho, o papo tá se esquentando aqui, eu tenho certeza que até o final do programa, se é que você já não tem aí algumas anotações com essa professora maravilhosa aqui, eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante ainda no programa de hoje. Então segura aí rapidinho, aproveita esse intervalo para contar para todo mundo que Mabel Freitas está aqui no Identidade Geral na semana especial aqui na Bahia e já já a gente volta, eu espero você. Já estamos de volta, uma prosa gostosa aqui, debaixo dessa árvore, ouvindo um pouquinho ainda de longe o barulhinho do mar, né, professora? E a gente está aqui conversando com a professora Mabel Freitas. Eu falei no bloco anterior que ela é doutora, mas não, gente, ela é pós-doutoranda em educação pela Universidade de São Paulo, né, pela USP. Professora, quando eu imagino assim, porque você, eu não vou perguntar a idade da professora, que é indelicado, mas tão jovem, como foi que você se viu na academia? Foi difícil? Sofreu algum tipo de discriminação no sentido de você ser mulher, de você ser preta, de você ser nordestina, tão jovem? Como foi essa questão para você? Bem, a academia hoje, ela tem sido invadida pelo povo preto, apesar de nos silenciarem. É gostoso ouvir isso, viu? O epistemicídio está aí, né? As nossas sabenças, os nossos saberes, a nossa intelectualidade, ela ainda é refutada, ela não é aceita, ela não está inclusa na maioria dos currículos. Por que incomoda tanto na sua perspectiva? Quem está no poder não quer sair. Então, automaticamente, é como se a gente tivesse que ser obrigado a continuar seguindo esses cânones, que são incríveis, nós reconhecemos, mas que nós também temos saberes, também fazemos ciência. Tem gente que fala assim para mim, poxa, Luiz, mas parece que vocês querem um embate. Bem, eu não quero embate nenhum, até porque eu não trabalho na perspectiva excludente um ou outro. A minha perspectiva é inclusiva, um e outro. Então, se eu trabalho, por exemplo, com a biopolítica do Foucault, que é maravilhoso, e eu reconheço a grandiosidade de Michel Foucault, esse grande francês, eu preciso hoje, igualmente, reconhecer a maestria de Achille Mbembe, que trabalha com necropolítica. Então, na minha tese de doutorado, por exemplo, eu não excluí o Foucault, eu utilizei o Foucault. E hoje, trazendo outras perspectivas, eu coaduno Foucault e Achille Mbembe. Então eu tenho dois grandes teóricos, mas eu reconheço que é um e outro, e não um ou outro, não há embate. E através dessa sua trajetória acadêmica, como que você pensa numa transformação social? Eu penso que tudo aquilo que a gente ganha, a gente consegue compartilhar. A gente ganha e vai compartilhando, encurtando caminhos, porque é justamente essa a lógica, um e outro, né? E para que a gente some, a gente também vai dividindo, vai compartilhando. Então, como é que você hoje pensa toda essa sua jornada acadêmica, todo o conhecimento adquirido como uma ação de transformação social? O ingresso na universidade não é um ingresso fácil. A gente passa, hoje a gente tem o Enem, mas a gente, na minha época, por exemplo, a gente tinha que fazer vestibular, a gente tinha que enfrentar grandes desafios. Então, hoje,
eu sou aquela pessoa que abro a maior quantidade de portas possíveis. Então, eu faço questão de acompanhar escrita de projetos de pesquisa, de estimular a pesquisa, porque você vai ser cobrado na universidade por um percurso que muitas vezes nem lhe foi apresentado. Então, você enfrenta um barema, por exemplo, que vai dizer, você já publicou o quê? Quantos livros, quantos capítulos de livros, quantos artigos, né? Qual é a sua experiência na docência, qual é a sua experiência no fazer científico? Então, essas cobranças são cobranças que estão lá e são extremamente excludentes, porque você faz faculdade e você trabalha. Você não tem como meramente só estudar. Então, automaticamente, quando eu me vi nessa situação, eu, por exemplo, na graduação, eu nunca fui a encontro de estudantes de letras. Eu nunca pude viajar para participar de jornadas, de congressos. Eram eventos caros, eram eventos que duravam alguns dias. Então, hoje, por exemplo, eu faço esse patrocínio. Muitos estudantes não podem e eu faço questão de patrocinar, eu faço questão de estar perto, de conseguir uma bolsa para eles, de abrir a maior quantidade de portas, como eu falei. Porque eu acho que é importante que alguém o faça. Sim. Eu acho que está muito na moda se falar em sororidade, em dororidade. Acho que ficamos ainda, algumas pessoas, na mera fala. Há um discurso, mas não há uma prática. Então, o meu intuito efetivamente é o que eu passei para ingressar na universidade, para ingressar no mestrado, a seleção, a dificuldade com língua estrangeira, por exemplo. Para você ser doutora, você tem que fazer 2 provas de língua estrangeira. Eu fiz inglês, fiz espanhol, e no primeiro dia que eu estava na aula, eu recebi um texto em francês. Meu Deus do E a céu. professora falou, eu falei, professora, eu não sei ler francês. Ela falou, você vai ser doutora, você tem que dominar idiomas. Meu Deus. Eu falei, professora, mas minha seleção foi inglês e espanhol, eu não domino francês. Ela falou, aí você decide se você quer ficar aqui. Porque talvez aqui não seja o seu lugar. Mabel do céu. E aí eu tive que estudar autodidatismo para dar conta, né, de conseguir pelo menos uma tradução, um francês instrumental. E aí, como eu sou muito curiosa, eu também não fiz curso de inglês nem de espanhol, apesar de ter tirado 10 na prova do doutorado, nas 2 provas. Eu estudei muito para conseguir chegar lá. Então, hoje, por exemplo, se eu puder dialogar com qualquer professor de um curso de inglês, se você puder dar uma bolsa, ou um dono de um curso, olha, tem uma mestranda, uma futura doutoranda que precisa de você. É possível que um mês, pelo menos, essa aula aconteça. Então, são esses diálogos, né? Que eu acho que minha transformação social é exatamente essa. É pensar de que maneira, já que a minha voz ecoa, já que eu tenho um nome que é respeitado, eu posso abrir portas para outras pessoas, e assim eu faço. Seja na graduação, na pós-graduação, e a gente sai. E dentro do meu fazer científico, eu sempre tenho o meu toque de africanidades, e eu sempre também, que recebo uma ementa, a minha função é sempre enegrecer. Com certeza trarei os teóricos pretos, porque Fanon nos ensinou a borrifar a nossa intelectualidade preta, e assim eu faço. E tem gente que questiona também, mas na Bahia existe racismo? Na Bahia existem essas desigualdades? E aí, Mabel? Muito, muito. O meu título de doutora, hoje pós-doutoranda, não me blinda de sofrer racismo. Eu sofro racismo no avião, eu sofro racismo nos hotéis, eu sofro racismo nos eventos. Aí depois vão descobrir que eu sou a conferencista. Depois vão saber que eu era a palestrante principal daquele dia ou daquela tarde, por exemplo. Mas na Bahia também. Então a gente tem, por exemplo, a única professora doutora negra da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia se chama doutora Amélia Conrado. Não tem outra doutora. A gente tem uma doutoranda, que é Marilza Oliveira. Eu trabalho no curso de Direito, eu sou professora de TCC, de Metodologia Científica, de Oratória, de Retórica. Eu sou a única professora negra no curso de Direito. Então, isso é muito sério, porque a gente está na Bahia, onde estão as outras professoras? Formadas em letras, por exemplo, ou formadas em Direito. Onde estão as pretas que são cotistas ou que foram cotistas? Onde elas estão? O que elas estão fazendo? Infelizmente, a academia ainda é um lugar que ainda não é nosso. Eu gostei dessa expressão que você falou aí, borrifando conhecimento. Na hora eu fiquei imaginando um borrifador que vai exalando, né, o seu cheiro, enfim, do que está ali dentro do frasco. E eu acho que é isso, é a gente borrifar esse conhecimento. Mas para borrifar conhecimento, a gente precisa se esforçar muito.
e você se sente cansada? De jeito nenhum. O tempo inteiro eu me sinto revigorada. Eu terminarei o pós-doutorado agora, na USP, neste ano ainda, e já planejo um pós-doutorado no exterior. Uau, que legal. Então eu acho que a gente precisa o tempo inteiro estar se nutrindo com outras fontes, em outros espaços, para que a gente possa efetivamente ter esse respeito. Então hoje, quando falam, olha, quem vai participar de uma banca é a professora doutora Mabel Freitas. Então os estudantes, as estudantes já sabem o que vão levar de conhecimento naquele momento, porque a gente dá aula, porque a gente dá show. A gente hoje tem uma expressão aqui na Bahia que é a expressão causar. Então a gente fala o tempo inteiro, a gente tem que causar e a gente causa. A gente causa com a nossa elegância, a gente causa com a nossa beleza, ainda que não reconheçam. Eu malho, por exemplo, em uma academia extremamente burguesa e quando eu vou malhar, tem um atendente que fala assim, mas você é tão expressiva. Eu falei, não entendi, porque a gente precisa constranger os racistas. Não entendi. O que é que significa expressiva? Você quer dizer bonita, né? Porque a minha beleza é absurda. Agora eu tenho certeza que eu estou destoando das demais belezas que aqui estão. Não é verdade? Maravilhosa, meu Deus do céu. E ela é sim. Então. E aí quando ela me vê na TV, ou fazendo alguma atividade, ou publicando livros, ou em alguma atividade, ela fala, olha, eu a vi. A senhora é doutora, né? Eu sou. Estudo muito, sou uma intelectual. Mas você já teve algum momento em que você se sentiu assim, ai meu Deus, nervosa, apavorada, às vezes magoada, ferida? Porque dói, né? Dói quando a gente vê essa linha de pesquisa sua de estudar o teatro e ver o genocídio do povo preto, ver gente preta morrendo porque é preta. Isso fere, né? A gente sente queimar na superfície aqui da pele e vai se aprofundando aquela ferida. Sim, algumas coisas doem demais. Principalmente quando a gente se vê desrespeitado em nossa subjetividade, quando a gente se vê deslegitimado por colegas e principalmente não aplaudidos pelos nossos pares. É entristecedor ver mulheres pretas, umas que não aplaudem as outras. Ver homens pretos que não abrem espaço pra gente. É muito entristecedor. Entretanto, é como eu disse, eu tenho uma postura, eu digo que eu sou uma militante acadêmica. Eu acho maravilhoso todo mundo que milita em alguma área e eu decidi militar na minha profissão. Então, as dores são dores que ficam, são cicatrizes da alma. A gente sim chora, a gente sim fica extremamente triste, mas a gente precisa seguir. Porque hoje eu sou referência para outras pessoas que estão chegando e certamente eu honro, eu sempre digo isso, eu honro a sabedoria das minhas ancestrais, então eu sigo os passos delas. Né? Eu preciso conduzir esse processo da melhor maneira possível. Professora, tem uma frase só para encerrar, que nosso tempo já está apertadinho aqui, da Conceição Evaristo, né? Que eles tentam nos matar, mas a gente luta para sobreviver, para não morrer. O que é que você acha? Eu acho incrível, porque assim, a Conceição Evaristo, eu abro minha tese com ela. Ai, que quando ela maravilhoso. diz, a nossa fala estilhaça o silêncio. Então eu quero sim acordar todas as pessoas que estão adormecidas, supostamente adormecidas, e ou com sonos que acham que são justos, praticando racismo, sexismo, entre outras coisas. Então a Conceição é um ícone, eu desejo muito que ela seja uma imortal para a Academia Branca, porque para nós, povo preto, ela certamente é inesquecível. Com certeza. Gente, que gostosa essa conversa, vendo lá o solzão e de repente o pôr do sol, e agora à noitinha a gente se sente tão aconchegante com a sua conversa, com a forma como você explana o assunto, com o amor que você demonstra à sua profissão. Muito linda a sua estratégia de transformação social, de ajudar outras pessoas. Eu não tenho nem palavras para agradecer pelo aulão, porque realmente você causou hoje no Identidade Geral e para mim foi uma honra, um privilégio. Muito obrigada de verdade, Mabel, por essa oportunidade. Eu que agradeço. Gente, você que está aí acompanhando Identidade Geral, fica aquele cheiro e o pedido para que você acompanhe essa semana especial do Identidade aqui na Bahia. A gente tem muito mais lições, a gente tem muito mais histórias que com certeza vão agregar na sua trajetória de vida, vão te desconstruir, vão ampliar a sua perspectiva, os seus horizontes. Eu tenho uma
certeza plena e absoluta que a partir da sexta-feira você não vai ser mais o mesmo. Você com certeza vai ser transformado por essa semana especial. Eu espero você amanhã às 11h30 da noite, lembrando da reprise às 5h30 da manhã e até a próxima, minha gente. Um cheiro, tchau, tchau.